Já vou me adiantando aqui e chamar o próximo tema, que é custeio sindical. E para a mesa chamamos, então, o Dr. Walter Vettori, da FENAD, e o Dr. Oscar Azevedo, conselheiro estadual da OAB de São Paulo. Gostaria de acrescentar e chamar o Dr. Miguelson para compor a mesa. Permita-me, no jargão sindical, companheiro, companheira, ilustre mesa, Dr. Miguelson Davi Isaac, meu colega de 11 de agosto. Quero saudá-lo, relembrando um episódio. No dia seguinte ao golpe militar de 64, ele, presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto, porque o presidente João Miguel estava preso em Brasília, comandou uma resistência armada, armada de porretes, de pau e de borracha, porque eram essas as armas que nós tínhamos, panfletos e vontade de resistir ao golpe contra a democracia. Este é um herói de 64. O prazer que eu tenho de rever um amigo com essa história é muito grande. Companheiros, companheiras, saúdo o meu ilustre colega de diretoria, tesoureiro da Federação Nacional dos Advogados, Dr. Oscar Alves de Azevedo, conselheiro e presidente da Comissão de Ética Pública da OAB de São Paulo. Companheiro Paulo, parabéns pela iniciativa, pelo sucesso do Congresso, né, o número significativo de congressistas, e me atendo ao tempo limitado, porque há uma agenda aqui de cobertura de TV, eu vou ter 10 minutos, então vou concentrar a fala na sequência do que disse o Paulo Usolini ontem, de que há uma questão ética no custeio sindical. Os advogados, recolhendo a anuidade da ordem, ficam isentos da contribuição sindical. Contribuição sindical, todo mundo sabe o que é. Eu queria pedir um copo d'água. A contribuição sindical é um dia de serviço que é recolhida anualmente por todos os trabalhadores. Todos, vírgula, menos os advogados. Por que menos os advogados? Porque o artigo 47 do Estatuto da OAB diz que quem paga o conselho, a OAB, não paga o sindicato. O resultado disso, companheiros, é que nós estamos num esforço de décadas para reerguer o sindicalismo de advogados, reerguer porque ele só sobrou no golpe de 64. Havia um sindicalismo vicejando, mas foram os colegas que dirigiam os sindicatos foram presos, os sindicatos foram cassados, de São Paulo sofreu uma intervenção, depois foi cassado. A carta sindical só retornou ao fim da ditadura, quando era ministro aquele banqueiro cujo nome me esqueço. Pois bem, essa luta pelos direitos coletivos do trabalho, que é a missão maior do sindicato, tem esse óbice, esse entrave. Não temos dinheiro para ação sindical. Como é que se faz ação sindical sem dinheiro no cofre? Que adianta as assembleias cheias se os nossos cofres estão vazios e não podemos nos deslocar para um dissídio, para uma sustentação oral, no caso da federação. Temos agora uma negociação coletiva no Rio Grande do Norte, em Natal. Os advogados da Companhia de Águas estão lá numa pauta reivindicatória, eles querem aumento salarial, aplicação da jornada de 4 horas e reversão da verba de sucumbência, que a verba da sucumbência é apropriada pela companhia. Pois bem, nós fizemos a negociação por telefone, com a ajuda do Ministério Público, com a ajuda do juiz, com a ajuda do desembargador, do núcleo de conciliação, porque não dispomos de verba para hotel, para passagem de avião, para fazer esse serviço de direito coletivo para aqueles colegas, porque lá não tem sindicato, lá é inorganizada a base. E por que não tem sindicato? Porque os advogados não têm direito a ter o sindicato, porque a OAB recolhe toda a capacidade contributiva e não sobra um tostão para a contribuição compulsória. Bom, mas sobra a facultativa.
Olha, companheiros, nem os corintianos mais fanáticos vão lá na arena levar a contribuição mensal, ou flamenguista ou palmeirense, como eu sou. Então, tem que ter esse nobre contributo da contribuição de um dia de serviço por ano, para manter uma estrutura mínima que atenda às reivindicações dos trabalhadores advogados, dos advogados empregados, sobretudo. Claro, também os autônomos. Então, este apelo que eu deixo aqui registrado, sei que o tema é árido, sei que muita gente não gosta de sindicato, alguns com razão, há peleguismo, há meios de sanar o peleguismo. Eu estou vindo de Rio Preto, de uma audiência que me tomou a tarde inteira ontem, com a ajuda do Ministério Público, numa ação civil pública, depusemos uma diretoria sindical que aplicava o dinheiro da categoria em usura. Rio Preto, descobri, está cheio de factories, de agiotas, e havia um manejo desse dinheiro, verbas da conta corrente de diretores de 5 milhões. Tudo isso foi apurado ontem numa tarde. A diretoria foi deposta, foram defenestrados todos, têm os bens bloqueados, já convocamos e já empossamos uma nova eleição, abrimos o dissídio coletivo na 15ª, e a categoria passou a ter uma norma coletiva de... Quem fez isso? O sindicato. O sindicato, não o sindicato pelego, mas o sindicato renovado, pelas suas próprias forças e pelo apoio institucional de que esse país dispõe. Muito bem, dizem que é uma jabuticaba, o Brasil tem o poder normativo. O poder normativo só tem aqui, só tem no México, na Austrália, Nova Zelândia e Peru, 5 países. O nosso, embora digam que venha das instituições da Carta de Lahore, de Mussolini, mentira, não vem não. Vem da Frente Popular de 36 a 38, na França, liderada por Blum, socialista e judeu, discriminado, sofreu uma perseguição política violenta. O seu governo foi deposto 2 anos depois, mas rendeu jornada de 8 horas, uma legislação abundante pró-trabalhador. É dessa legislação e dessa experiência histórica que o Brasil se apropria, o governo de Getúlio Vargas, na Revolução de 30, e mercê do talento e do estudo de Joaquim Pimenta, de Evaristo de Moraes Filho, este socialista, o primeiro comunista, professor da escola de Olinda, e um terceiro, que era o avô do Collor, pai ou avô do Collor, Lindolfo Collor, pai, né? Pai, avô, que era positivista. Estes 3 homens concentram este cabedal que é a CLT. O que é a CLT? A CLT é um contrato com 900 cláusulas. Quem assina a carteira de trabalho, assina esta obrigação de patrão e operário, de trabalhador e patrão e empregador, de 900 e tantas cláusulas, que é o contrato de trabalho no Brasil. Este contrato é um contrato administrado pelo Estado. Essa é a dignidade mínima que tem os trabalhadores, que agora estão querendo tirar, né? Pois bem, a CLT é um documento, não é um código, é uma consolidação, renovado a qualquer iniciativa parlamentar, tanto que ela está toda retalhada. Esta CLT garante a coisa mais moderna que existe, que é no artigo 8º, é a aplicação dialógica das fontes jurídicas, para usar o nosso jargão preferido, o costume, a lei, o direito comparado, a equidade, são esses os fatores, os elementos que são conjugados na produção da norma coletiva. E quem produz? É o sindicato. O sindicato que é apedrejado, combatido pelos neoliberais, né, chamados de fascista ou de neocorporativistas, né? É este o sindicato dos advogados que precisa ser fortalecido, e eu aqui faço uma homenagem a esse moço, Paulo, que teve a coragem de liderar a formação de um sindicato no interior de São Paulo. Esses municípios todos estavam à mercê de uma ajuda que viesse lá do Sindicato Metropolitano de São Paulo, que não tem forças, não tem pernas nem para cuidar das coisas locais. Ali não chega nem no bairro, não chega no Jabaquara, quanto mais chegar aqui em Ribeirão. Nos anos 90, houve uma iniciativa aqui. O Benedetti, que era presidente do Sindicato dos Bancários,
cedeu instalações para que os advogados fizessem aqui um sindicato, Sindicato dos Advogados de Ribeirão Preto e região. Esse sindicato não vingou porque eu mesmo fui laqueado na minha boa-fé, achando que o sindicato de São Paulo pudesse montar aqui uma delegacia e, através dessa delegacia, atender os colegas aqui de Ribeirão. Pois bem, era presidente o Sadi, companheiro valoroso. Abortamos a formação do sindicato com sede aqui em Ribeirão e, até hoje, nunca o sindicato, se dizia estadual de São Paulo, montou uma simples agência para atendimento, para fomento de atividade reivindicatória dos advogados aqui em Ribeirão e região. Então, depois dessa experiência, nós estamos tentando montar uma rede sindical dos advogados, porque se nós fornecemos assessoria e fornecemos know-how e ensinamos os dirigentes das outras categorias a serem combativos e terem grandes conquistas, por que nós não fazemos isso para nós mesmos? O advogado se defende que nem o boxer, é um contra o outro. É mentira. O advogado empregado é tão vulnerável e tão frágil como qualquer trabalhador de qualquer profissão manual. Então, companheiros, para finalizar e ficar dentro do tempo, sem prejudicar a organização do evento, e vai falar o Oscar, quero mencionar uma última coisa. O Paulo Zulini levantou, fiquei sabendo, logo que cheguei de Rio Preto, que os advogados cometem um deslize, que eu diria, não sei se foram essas as palavras ou essa a intenção, um deslize ético. Porque o seguro-desemprego é financiado pela contribuição sindical, por esse dia, nobre dia de trabalho que é doado por todos os trabalhadores. Os advogados têm o seguro-desemprego, são despedidos sem justa causa e atendam os requisitos legais, e não contribuem para o seguro-desemprego que usufruem. Nós estamos assumindo, a Federação dos Advogados, um cargo na CNPL, que é a Confederação das Profissões Liberais, o cargo de secretário, serei o secretário legal, vamos cuidar dessas questões legais. Uma confederação que junta todas as profissões liberais e que tem um orçamento de 9 milhões. Então, nós vamos tentar, Paulo, tentar reerguer o nosso sindicalismo. Vamos fazer, sim, uma luta férrea, com a ajuda do senador lá do Paraná, com a ajuda dos deputados, tem lá um projeto rolando, para derrubar esse artigo 47, revogar, e não há nenhuma hostilidade à ordem, nós somos da ordem, nós nos relacionamos muito bem com a ordem dos advogados, precisamos da ordem dos advogados, porque a rede de seções e subseções que detém a ordem, que durou 80 anos para ser instituída, e quem a instituiu foi Getúlio Vargas, muita gente esquece disso. Essa rede da ordem nos é muito útil, nós precisamos trabalhar entrelaçados. Só que nós não podemos trabalhar sem dinheiro. Então, um dirigente valoroso como o Paulo está lá no Paraná com um sindicato sem meios, com quadros, com gente para trabalhar e não tem dinheiro. Então, companheiros, para encerrar, nós vamos também resgatar a hombridade da classe dos advogados. Nós não queremos ter seguro-desemprego com dinheiro recolhido pelos outros, pelo trabalhador manual, pelo trabalhador profissional liberal. Nós queremos contribuir com a contribuição sindical, reerguer o nosso sindicalismo, não é muito dinheiro, sei que a verba é muito malhada, é muito desmoralizada, desprestigiada pela opinião geral. Vamos estudar mais a fundo esse tema, vamos verificar que essa é uma necessidade premente da categoria. Muito obrigado. Bem, depois dessas eloquentes palavras do meu companheiro de diretoria da Federação Nacional dos Advogados, Dr. Walter Vettori, praticamente a mim restaria agradecer ao convite do Sindicato dos Advogados do Interior Paulista, na figura do Paulo Ortega, que é um grande amigo e, de fato, um grande ativista da causa dos advogados. Eu, como já foi dito aqui, cumulo a condição de diretor da Federação Nacional dos Advogados, que faz esse esforço para organizar, no âmbito sindical, os advogados assalariados, especialmente, e também estou aqui também na condição de conselheiro da OAB e presidente da Comissão de Ética Pública, que agora, recentemente, convocou todos os candidatos a prefeitos de todo o Estado para assumir compromissos republicanos
com a ordem, com os advogados, mas, sobretudo, com a sociedade local. Então, essa é a introdução inicial. Bom, não vou dizer que o Dr. Walter Vettori, com a sua intervenção, esgotou o tema, porque dizer que alguém esgotou um tema é dispensar as potencialidades do tema. Mas ele já aqui antecipou algumas coisas que eu iria dizer, portanto, a minha intervenção será bastante breve. Todos sabem que hoje o sistema de custeio sindical se sustenta na mensalidade paga pelo advogado ou pelo trabalhador associado àquele sindicato, pela contribuição assistencial ou taxa negocial, pelo imposto sindical, contribuição sindical e pela contribuição confederativa. E esta verba, essas verbas, especialmente o imposto sindical, aqui também já referido que se trata de um dia de trabalho de cada trabalhador, recolhido no mês de março, para os empregadores, uma porcentagem sobre o capital da empresa, recolhido no mês de janeiro, não é? Esta verba é distribuída 60% para os sindicatos, 15% para as federações e 5% para as confederações. Mas 20%, como disse o Dr. Vettori, é destinado ao fundo que dá sustentação ao FAT e que paga o seguro-desemprego. Mas hoje nós temos... Não, 60% para os sindicatos, 20 vai para o FAT e é uma parte da contribuição do seguro-desemprego. Mas, hoje, existe uma comissão especial na Câmara que está tratando desse assunto, que é o custeio sindical, e o relator é o deputado Bebeto, lá da Bahia, do PSB da Bahia. E ele apresentou agora uma proposta, que foi aprovada nesta comissão, que propõe uma contribuição mínima patronal de aproximadamente R$ 260, não é? Que seria a contribuição para as empresas e para os autônomos que estão organizados em empresas, e 0,2% sobre o capital social das empresas, também pago em janeiro. E a contribuição sindical, ou taxa negocial, a contribuição assistencial seria tratada como uma taxa negocial, e esse fundo que se arrecadaria seria, na proposta do deputado Bebeto, distribuído à razão de 80% para os sindicatos, 7% para as federações, 5% para as centrais sindicais, 5% para as confederações, 2,5% para um fundo de autogestão sindical ainda a ser criado e 0,5% para o DIEESE. Essa é a proposta que foi aprovada na comissão, embora tenha recebido críticas dos representantes patronais, como o deputado Marquesan, do Rio Grande do Sul. Não é? O que nós enxergamos nessa proposta? Não é? Que seriam, então, reduzidas as fontes de contribuição a esta taxa negocial e a mensalidade daqueles que são sócios. Porque os sindicatos hoje, em geral, o sindicato de advogados, e muito em particular, como aqui dito, passam, de fato, por uma crise, porque a contribuição assistencial está sujeita à oposição dos empregados e, muitas vezes, essa contribuição recebe uma articulação patronal para que os trabalhadores façam oposição e não se repassem esses valores para os sindicatos. De modo que estabeleceu-se uma crise. E o que eu queria trazer à reflexão de todos os senhores é que também é preciso que a gente, nesse âmbito de moralização que o país, de certa maneira, atravessa, com denúncias em todas as frentes que a gente pode observar aí pelos jornais, os sindicatos também têm a sua parte de contribuição. Tem diretorias de sindicatos que fazem assembleias e prorrogam os seus mandatos e criam mandatos sindicais de até, pasmem os senhores, de até 12 anos. Já ouvi notícias de que há sindicatos que têm diretorias com 12 anos de mandato, o que é um verdadeiro absurdo. E no campo da contribuição, da taxa negocial e da contribuição assistencial, tem sindicatos que fixam taxas abusivas. Nesta proposta do deputado Bebeto, o limite seria 1% sobre o salário bruto anual do empregado, não poderia ir além disso. De modo que é um debate que os advogados precisam participar, precisam influenciar, especialmente para
revolver ou te retirar esse óbice que está no artigo 47, aqui citado pelo Dr. Walter Vettori, do Estatuto dos Advogados, que diz que a contribuição para a ordem livra o advogado assalariado da contribuição sindical, o que acaba retirando todo o sistema de custeio dos sindicatos de advogados, né, o dinheiro que seria salutar para organizar justamente a luta dos advogados assalariados, que hoje estão num processo de empobrecimento, de aviltamento, submetendo-se pelo Brasil afora. Aqui em São Paulo a gente vê isso também, embora sejam há casos piores em outros rincões do país, onde os advogados estão lá em São Paulo, às vezes, fazendo audiência por R$15 para grandes estruturas de escritórios de grandes empresas, não é? E nós não temos, muitas vezes, a organização sindical tão necessária nesse momento para disciplinar essas questões e lutar contra essas mazelas. De modo que é uma reflexão. Eu acho que esse primeiro congresso internacional feito pelo sindicato vai vicejar muito, e daqui sairão muitos outros eventos específicos, com mais tempo para se aprofundar nos assuntos e poder estabelecer uma relação de troca de ideias com a plateia, o que o modelo aqui adotado, infelizmente, não permitiu. De modo que, para não tomar mais o tempo da programação, agradeço mais uma vez, em nome da Ordem, em nome da Federação, não é? E da Comissão de Ética Pública da Ordem, aos organizadores, à FAAP, ao Paulo, à diretoria do Sindicato do Interior Paulista, que nós saudamos a sua criação, porque veio num momento especialmente crucial, e a todos os senhores que tiveram a paciência de se dirigir numa manhã de sábado para esse plenário para nos escutar. Muito obrigado a todos.